Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu me chamo Ricardo Lins, né? É um prazer estudar a palavra de Deus com vocês. Nós vamos iniciar hoje uma sequência, né, dos grandes homens do passado, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, homens e mulheres. Nós temos lições a tirar da vida dessas pessoas para a nossa vida, tá? E hoje eu vou falar de um personagem bíblico importantíssimo, um dos mais importantes. Mas antes nós queremos fazer um pedido a você e um agradecimento. Um agradecimento àqueles que já se inscreveram no canal. Que Deus abençoe muito, que estes conteúdos, onde nós colocamos uma mensagem que foi pregada pela manhã, né, numa igreja que nós fizemos programação, eu disse para vocês que eu iria estar em alguns sábados botando pregações, porque não é todo sábado que nós estamos fazendo programações, mas a maior parte dos sábados nós estamos em programações. Mas vai haver sábados que nós não vamos estar em programações. Então vai ter só reflexão bíblica. Quando nós estivermos em programação, a pregação que nós fizermos, nós vamos estar colocando, como nós colocamos ontem, tá? Então, antes de mais nada, antes de orarmos e iniciarmos, eu agradeci os inscritos e peço que vocês divulguem o canal, que passe adiante para outras pessoas, para que outras pessoas divulguem a mensagem, o conteúdo desse canal, porque esse canal ele fala de verdades preciosas, de verdades para o tempo do fim. Então, irmão, nós estamos vivendo justamente nesse tempo onde nós devemos deixar de ser politicamente correto e falar a verdade como ela é. Tá bom? Então eu desafio você a ser um missionário. Um missionário não é só aquele que bate de porta em porta. Um missionário é aquele que também divulga um canal, dá um livro. Você pode ser um missionário de várias maneiras. E quando você vai repassando um vídeo que tem conteúdo bíblico, de verdade, que vai salvar vidas, que vai abrir os olhos das pessoas, você é um missionário. Então você pode ser um missionário, tá bom? Para aqueles que não se inscreveram ainda, é fácil. Entre no YouTube e digite Missionário Ricardo Lins. Você vai ver várias pregações nossas lá, várias reflexões bíblicas, desculpa. E vai ter uma pregação, que nós estamos começando agora com esse sistema de uma vez ou outra está colocando uma pregação aos sábados de manhã e à noite a gente faz a reflexão, porque sábado a gente não tem como fazer cedo, né? Então, irmãos, você vai digitar Missionário Ricardo Lins no YouTube, vai se inscrever, vai deixar o seu like e vai ativar o sininho. Quando você ativar o sininho, você clica em personalizado, para que você possa receber todo esse conteúdo, tá bom? Eu não vou fazer uma pregação aqui sobre esse personagem bíblico, eu vou fazer uma reflexão e acredito que algumas coisas aqui tem muito a nos ajudar, tá? Então hoje nós vamos falar de Paulo, mas antes nós vamos orar. Amado e bom Deus, louvado seja o seu nome, pela noite, pelo final de semana que o Senhor nos concedeu, maravilhoso. Pela oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, acabamos de terminar uma sequência dos 10 mandamentos e estamos iniciando hoje uma sequência dos grandes homens da fé. Tanto homens quanto mulheres, vamos estar falando de alguns deles. Por favor, Senhor, nos ajuda, nos abençoa e nos dê sabedoria, e que a vida desses homens, a história desses grandes homens do passado que se encontram na Tua Palavra, possam trazer crescimento espiritual,
possam alcançar aqueles que estão ainda sem te aceitar como Salvador e que possa nos trazer para mais perto de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Paulo, irmãos. Quem foi Paulo? Paulo antes era Saulo, um perseguidor de cristãos, um homem que queria mostrar serviço para o sinédrio ali, para a cúpula dos fariseus. Um homem que foi um aluno de Gamaliel, um homem muito culto, muito inteligente, muito ponderado, muito cuidadoso no que falava, acredito eu, um homem sincero. Agora, a Bíblia nos diz que Paulo, ele assolava os cristãos, ele perseguia, ele queria mostrar serviço, e ele achava que fazia isso tudo em nome de Deus. Mas a Bíblia nos deixa claro que Paulo fez tudo isso na ignorância. Ele achava que era o certo que ele fazia, mas ele não tinha luz. Não é à toa que Jesus diz para Ananias: vai, porque aquele que está lá é um vaso escolhido para mim. Então, Paulo era um homem escolhido. E eu confesso a vocês que Jesus tirou um grande soldado das mãos de Satanás. E louvado seja Deus por isso. Porque Paulo foi uma ferramenta muito forte, muito especial, muito poderosa nas mãos de Deus para que hoje a gente tenha acesso aos seus conteúdos. Paulo, ele revolucionou o mundo pelo poder do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha sede de vida pelas almas, né? Ele vivia para Deus e vivia para as almas. Ele não media esforços, irmãos. Ele ia onde tinha que ir para pregar o Evangelho. Ele não se importava com a sua vida. Ele era um homem extremamente desprendido. 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17, nos diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Imagine você está sendo acusado, condenado, difamado diante de principados, de reis, e não ter ninguém ali para te defender, para te assistir, para poder dizer algo que te ajude. Mas olha o que Paulo diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios que a ouvissem. Paulo foi um pregador dos gentios. E aqui nós vamos avaliar um pouco das últimas cenas da vida de Paulo, porque tem muita coisa que chama atenção aqui. Nós vamos analisar como que Paulo se comportou diante da morte, quando ele estava prestes a morrer. Paulo diante de Nero, que contraste chocante. De um lado, um homem bom, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem totalmente entregue a Deus, que vivia para Deus, para a sua obra, e de outro lado, um homem com uma mente diabólica, satânico, um homem ruim. Pense num homem mau, num homem ruim. Nero era esse homem. Em poderio e grandeza ninguém se comparava a ele. Sem dinheiro, sem amigos, sem conselho, Paulo havia sido retirado de uma prisão para ser condenado à morte. Imagina você saber que você está sendo condenado à morte e que a qualquer momento você vai ter que caminhar para a morte
sem ter amigos por perto, sem ter dinheiro, sem ter conselho, sem ter amigos. O aspecto do monarca revelava o vergonhoso relatório das paixões que dominavam seu coração. A fisionomia do prisioneiro dizia da história de um coração em paz com Deus e com o homem. Que coisa tremenda é essa, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu fico constrangido ao estudar sobre a vida de Paulo, porque é uma coisa tão difícil de se assimilar, que nós temos uma mente muito limitada, muito finita, para entender como que pode um homem que está caminhando rumo à morte, para ser condenado à morte sem ter feito nada, apenas por ter pregado a mensagem de Deus, sendo condenado à morte injustamente. Mas o relato bíblico nos diz que a fisionomia dele demonstrava que ele estava em paz com Deus e com os homens. Ou seja, Paulo, ele já não vivia para esse mundo. Ele não estava preocupado se iria morrer, se iriam arrancar a cabeça dele. Ele não se importava com isso. O que almejava Paulo, o que ansiava Paulo era estar com seu Salvador. Era se encontrar com o Mestre, com aquele que ele se encontrou na estrada de Damasco, que lhe disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo estava perseguindo os filhos de Deus. E se ele estava perseguindo os filhos de Deus, ele estava perseguindo a Jesus. Porque se alguém toca em você, que é um servo de Deus, está tocando em Jesus. E o mesmo que você sente é o mesmo que Jesus sente. Então, irmãos, esse homem, ele resplandecia paz. E hoje a gente fala tanto de paz, a gente busca paz, a gente preza por paz, né? Inclusive, em um dos estudos dos mandamentos de Deus, ontem, eu até mencionei a questão da paz, que muitas belas coberturas, às vezes que você olha assim, grandes apartamentos, né, com grandes carros, você imagina diante da praia, assim, em frente à praia, você para e pensa assim: nossa, que coisa linda, eu queria morar ali. Só que, às vezes, irmãos, nós só estamos olhando para as estruturas, mas a gente não sabe nem o que acontece ali dentro. Às vezes ali tem mulher traindo o homem, o esposo está traindo a mulher, o pai não dá atenção para os filhos. Ou seja, aquela cobertura que é muito bonita por fora, por dentro, que ela não é simplesmente as paredes, os móveis, né? Os utensílios que estão ali, mas tem pessoas que moram ali. Às vezes o lar que é composto ali é um fracasso, um fiasco, porque não tem Deus, irmãos. Então não vale de nada. É melhor que você more numa casa humilde, mas tenha a paz de Cristo com você. E era justamente isso que as pessoas percebiam no semblante de Paulo. Ele transmitia isso. Os resultados de sistemas opostos de educação, aquele dia achavam-se em contraste. Uma vida de desbragada incontinência e uma vida de inteira abnegação. Paulo era um homem abnegado. Encontraram-se os representantes de duas teorias da vida. Todo, de um lado, um homem extremamente egoísta, absorvido pelo egoísmo,
que não considerava coisa alguma demasiado preciosa para ser sacrificada pelos gozos passageiros e a resignação abnegada, pronta para entregar a própria vida, se necessário fosse pelo bem dos outros. Do outro lado, um homem que tinha uma vida abnegada, pronto a se entregar, se possível fosse pelos próximos, pelos outros, por aqueles ainda que não prestassem, mas se ele tivesse que morrer, ele morreria por eles. Nós vemos aqui o exemplo claro de alguém que andava com Deus, que tinha a mesma conduta, os mesmos comportamentos de Jesus. Aqui nós vemos um homem cumprindo 1 João capítulo 2. Aquele que diz estar nele, este deve andar como ele andou. Paulo andou como Jesus andou. Não é à toa que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo reinava nele, irmãos. Cristo regia a mente dele. O povo e os juízes haviam comparecido a muitos julgamentos e tinham visto inúmeros criminosos. Os homens que ali se encontravam diante da condenação de Paulo, eles já tinham visto, comprovado, muitos criminosos serem mortos, mas eles nunca haviam contemplado um homem com a expressão de tanta santa calma. Que coisa tremenda é isso, irmão. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu me sinto até envergonhado em ler isso, porque eu me vejo tão distante disso, irmãos. E eu vejo que o mundo de hoje está tão distante do que esses homens viveram. É claro que eu não estou falando aqui de um anjo, eu estou falando de um ser humano, sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas que se entregou por completo a Cristo. E a maior prova disso, que Cristo habitava em Paulo, isso se resplandecia na sua face, na sua postura, no seu comportamento, na sua conduta. Nós vamos ver isso aqui. Tanto que até os homens de coração mais duro, eles ficaram emocionados. Ou seja, eles ficaram estremecidos, irmãos, com o testemunho de Paulo. Assim argumenta o advogado da verdade. Naquele julgamento ali, havia um homem que foi fiel entre os infiéis, leal entre os desleais. Paulo se apresenta como representante de Deus. E sua voz era como a voz do céu. Não havia temor, presta atenção nisso, nem tristeza, nem desânimo, nem por palavra, nem em seu semblante. E hoje a gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica temeroso por qualquer coisa. E nós estamos falando de um homem que estava caminhando para a morte. E no seu semblante não havia tristeza, nem temor, nem desânimo. E não havia desânimo nem por palavra, nem em seu semblante. Nem o semblante de Paulo demonstrava. Eu imagino que o semblante de Paulo demonstrava paz. De que, ainda que ele fosse morto, o desejo maior, o sonho maior dele era estar com seu Salvador. Era estar com o Mestre. É claro que Paulo não está no céu. Paulo está dormindo, esperando a voz do arcanjo Miguel
para ressuscitar na primeira ressurreição. Mas o desejo dele era viver com o Mestre, tanto que ele chegou a pensar que Jesus voltaria na época dele. Isso se encontra em 1 Tessalonicenses 4,16. Quando ele diz, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens dos céus. Ele acreditava que Jesus poderia ter voltado na geração dele. Mas Jesus não voltou. Então, irmãos, o que nós podemos tirar de lição dessa reflexão da história desse grande homem do Novo Testamento? Um homem que assolava cristãos, um homem que matava, que invadia casas, ou seja, que era um perseguidor de cristãos, era um grande aliado de Satanás. É bem verdade que na ignorância, porque ele não tinha a luz, ele achava que fazia aquilo em nome de Deus. E aí Jesus vai lá e arranca das mãos do mal um grande aliado do mal, que se torna uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Permitir que este herói da fé fale por si mesmo. Ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Irmãos, olha que coisa profunda é essa, irmãos. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque ele sabia que ele passava por tudo isso por servir e por amar a Cristo. E lendo isso, eu olho para mim mesmo e tenho que fazer uma autoavaliação da minha vida, e você também. Como você tem reagido diante das angústias que tem assolado a tua vida? Como você tem reagido diante das perseguições, das necessidades, das injúrias? Porque muitas vezes nós somos injuriados, às vezes sem fazer nada, unicamente por amor a Cristo. Somos perseguidos, sofremos angústias, fraquezas, perseguições, mas Paulo tinha prazer em tudo isso. Que coisa tremenda é essa, irmãos? Que coisa tremenda é essa? O desejo de Paulo, irmãos, com certeza, era viver com o Mestre. Paulo, ele cumpriu a sua carreira cristã aqui nessa terra. Ele completou o seu legado. Ele com certeza está dormindo, esperando ser ressuscitado pelo arcanjo Miguel, no soar da trombeta, na primeira ressurreição com os salvos. E eu acho muito interessante algo que Paulo diz na carta aos Timóteos. Eu acho muito interessante, porque ele diz que algo especial está guardado para ele. E eu quero ler para vocês isso. Vamos ler o que a Bíblia nos diz no livro de Timóteo. Vamos lá para a carta de Timóteo.
2 Timóteo capítulo 4, no verso 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? No dia que Paulo for ressuscitado, porque ele está dormindo. Esse texto joga por terra a teoria de que nós morremos e vamos para a glória. Porque hoje tem rondado esse papo por aí de que você morre e vai para a glória. A Bíblia não tem respaldo bíblico para isso, meu amigo e minha amiga. Porque é o apóstolo Paulo que nos diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? O dia que ele for ressuscitado, porque ele está dormindo. Porque Jesus encara a morte como um sono. Se lembram da história de Lázaro? Né? As suas irmãs aí chorando e falando: mestre, meu irmão morreu já faz dias. E aí Jesus diz: Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. E eu irei despertá-lo do sono. Porque a morte para Jesus é como um sono, irmãos. Então, muitas pessoas estão dormindo. Não sabemos se para ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda. Só Deus é que sabe. Não podemos falar aqui quem está salvo e quem está perdido. Mas podemos falar que Paulo com certeza está salvo. Porque a Bíblia nos relata isso. Ou seja, e ele diz, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda, amaram a sua obra, amaram viver para o Mestre, que se entregaram para o Mestre, sem medidas. Irmãos, nós acabamos de estudar que Paulo, ele estava sendo condenado à morte, ele não tinha amigos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha ninguém para defender ele ali, mas ele tinha certeza de que Cristo estava do lado dele ali, e isso era suficiente para ele. Nós acabamos de estudar que Paulo caminhava para a morte e o seu semblante resplandecia uma santa calma, uma paz. Aquela paz que Jesus diz que o mundo não pode te dar e não pode me dar. Só Ele pode nos dar. Nós acabamos de estudar um relato de um personagem bíblico onde não tinha desânimo, não tinha temor, tristeza, nem por palavra, nem no seu semblante. Nós acabamos de estudar sobre um homem que tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. E ele combateu o bom combate da fé. Ele completou a carreira dele aqui, o legado dele aqui. E nós precisamos completar o nosso legado aqui na Terra, irmãos. Só que nós precisamos de uma regeneração. Porque eu, pelo menos, me vejo muito longe do que eu acabei de ler aqui agora. E acredito que a maior parte do mundo hoje, porque nós somos considerados a geração mais fraca da face da Terra, está muito distante do que Paulo foi, do que José foi, do que Daniel foi,
O que não quer dizer que nós não possamos mudar de atitude e nos tornarmos em Cristo Jesus, pela sua graça, pelo seu poder, novas criaturas. Nós podemos mudar esse quadro, irmãos. Mas é necessário que haja atitude. É necessário que haja posicionamento, comprometimento com o Mestre. Somente dessa forma nós conseguiremos. Aqui está o relato de Paulo, irmãos. Aqui está o que a divindade relatou sobre esse grande homem do Novo Testamento. O maior missionário abaixo de Jesus que eu já li na Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele foi um grande missionário, um grande ganhador de almas. Sofreu muito. Apanhou muito. Seu corpo era todo marcado. Mas ele dizia: eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, o meu apelo hoje é para que você aceite o chamado de Cristo na sua vida, para você se tornar um missionário ou uma missionária. Para que você vá além, para que você não viva simplesmente um cristianismo de ir à igreja, devolver o dízimo, obedecer o sábado, o que é importante, tem a sua importância, mas isso não me salva e nem salva você. Cristo espera que possamos ir além. Cristo espera que haja um novo nascimento, como houve na vida de Saulo, que se tornou Paulo e que foi uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Que eu e você possamos ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, irmãos. E que você, ao olhar para a vida de Paulo, fala: Senhor, me ajude a ter essa força. Que o mesmo Espírito Santo que inflamou a Paulo possa me inflamar para fazer o teu trabalho e salvar vidas. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu santo nome, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Pai, nós acabamos de estudar sobre a vida de um homem que o seu semblante resplandecia paz. E o quadro que se apresentava diante dele era a morte. Nós acabamos de estudar sobre um homem que tinha prazer, Senhor, nas perseguições, nas angústias, nas necessidades. E às vezes a gente está reclamando, Senhor, das perseguições, porque nós somos injuriados, porque nós estamos passando necessidade, por causa disso, por causa daquilo. Nos ajude a aprender, nos dá essa força, porque nós não temos, a estar contente quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão tão boas. Nos ajude a dar graças ao Senhor em tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, assistindo essa mensagem, que vão assistir, que eles possam ser extremamente abençoados por essa mensagem vinda da parte de Deus e que possam se tornar Paulos aqui nessa terra para acelerar a tua breve volta. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós estudamos sobre Paulo, amanhã nós vamos estudar sobre uma personagem bíblica feminina, que também teve uma importância muito grande. Não perca essa sequência, porque eu tenho certeza que assim como contribui para a minha vida, está contribuindo para a sua vida espiritual. Fique com Deus, tenha uma boa semana, em nome de Jesus, amém.